Capítulo 64 a 69. Goku e Mint estavam voando em direção ao King cada vez mais frio. Eles primeiro sentiram um poder desconhecido subindo. Então eles também sentiram o cooler ligando. Mint perguntou, o que está acontecendo? Goku respondeu, vamos descobrir. E os dois correram para o local. Na mansão Raditz, Nappa também sentiu o poder do refrigerador. Eles queriam verificar as coisas, mas foram parados pelas crianças dizendo que Goku já está lá com Hortelã e ele pediu a todos que ficassem aqui. Vegeta sentiu o enorme poder de Trunks e também o incrível poder de Cooler. Ele correu para o local para descobrir o que estava acontecendo. No terreno balde, o cooler terminou de ligar, mas não atacou. Ele ordenou que seu esquadrão blindado atacasse. O esquadrão, recebendo sua ordem, correu para Trunks. O esquadrão blindado continha 4 membros: Salza, Dory, Nez e Gurdo. Eles correram em direção a Trunks e começaram a atacá-lo. Eles também aumentaram seu poder em torno de 1 milhão, exceto Guldo, mas era muito baixo em comparação com Trunks. A luta começou e os 4 atacaram Trunks. Trunks foi capaz de lidar com eles facilmente. Ele bloqueou alguns ataques e se esquivou de alguns com facilidade. Vendo isso, Cooler chamou de volta seus Asseclas planejando atacar Trunks por conta própria. Ele então correu em direção a Trunks. Trunks em seu estado Super Saiyajin não conseguia nem ver os momentos de Cooler. Ele não sabia o que fazer. Nesse ponto, Cooler chegou na frente dele e deu um soco em Trunks. O joelho de Trunks miou que esse soco tinha o poder de matá-lo ou machucá-lo muito se tocasse e quisesse desviar, mas o soco foi muito rápido. Trunks estava esperando, se preparando para o impacto, mas naquele momento, Goku apareceu na frente dele com 20x Kaioken ativo e pegou o soco. Trunks ficou feliz em ver Goku, mas também preocupado em testemunhar os poderes do inimigo. Vendo Goku, Cooler recuou. Cooler tinha um poder de 1 bilhão e Goku com Kaioken 20 aumentou seu poder para 1,1 bilhão, o que rebateu o soco de Cooler. Cooler disse, você deve ser o Saiyajin que matou Frieza. Você chegou na hora certa. E seu poder aumentou um pouco desde o momento em que você lutou contra Frieza também. Goku balançou a cabeça, desculpe estourar sua bolha, Cooler. Frieza foi morto por meu filho. Cooler surpreso perguntou, então você sabe meu nome? Goku assentiu novamente sim. Eu sei sobre você e também sobre seu pai Cold. Cooler disse, interessante, e continuou, vocês Saiyans são fortes, mas nós nos preparamos para vocês depois de testemunharmos seu poder quando você lutou contra Frieza. Agora testemunhe o poder dos governantes do universo. Ele então começou a se transformar em sua 5ª forma. Ele teve uma transformação acima da de Frieza. O nível de potência aumentava sem parar. Ao mesmo tempo, Mint chegou ao lado de Goku. Este poder é muito alto. Ainda está aumentando, disse ela. Goku acenou com a cabeça para ela e pensou, este poder é quase igual à célula perfeita. Mint então perguntou novamente, quem é esse cara? Apontando para Trunks. Trunks olhava para tudo o que estava acontecendo e não sabia o que fazer. Ele também sentiu o poder incrível que aquele cooler estava exalando. Não era nada que ele pudesse imaginar. Depois de um tempo, Cooler terminou de se transformar e disse, como está meu poder total Saiyan? Bilhões. Sentindo o poder, Mint queria ter um tiro nele. Ela perguntou a Goku, posso lutar com ele? Ele parece ser um bom oponente para testar meus poderes. Goku aceitou, ok. Mas tenha cuidado. Seu poder é de cerca de 3 bilhões. Ele disse, o quê? Té e bebi bilhões? Como isso é possível? Tal poder? Como alguém pode ter um poder tão alto? Trunks gaguejou enquanto falava incrédulo. Ao mesmo tempo, Vegeta chegou e viu Trunks transformado em Super Saiyan e Goku Mint de pé com ele. Então seus olhos avistaram troncos com cabelos dourados brilhantes e ficaram chocados. Outro Super Saiyan? Como isso é possível? Ele murmurou. Ele então colocou seus olhos em Cooler e King Cold e ficou chocado ao sentir os poderes de Cooler. Ele nunca havia sentido tal poder. Vegeta então comparou o poder do Super Saiyan parado perto de Goku com o de Cooler e ficou chocado. Cooler era cerca de 20 vezes mais forte que aquele Super Saiyan. Ele então comparou com seu próprio poder e sentiu que não era nada. Então ele se sentiu um pouco preocupado. Se o Cooler fosse 20 vezes mais forte que um Super Saiyajin, como eles poderiam vencer? Sem contar que King Cold também estava presente. Ele não tinha visto o verdadeiro poder de Goku, então pensou que seria igual ao Super Saiyan Trunks, já que ambos são Super Saiyans. Enquanto Vegeta estava perdido em seus pensamentos, Goku, Mint e Trunks também o viram. Goku disse, nada mal, Vegeta ficou muito mais forte. Mint também notou seu aumento de poder. Ela disse, sim, cerca de 1 milhão, mas ainda muito fraco. Goku assentiu. Ok então, vou deixá-lo para você. Tenha cuidado, Mint. Esses caras são sorrateiros e fariam qualquer coisa para ganhar. Não baixe a guarda a qualquer custo. Eu também estarei assistindo e interferirei se qualquer outro salta para dentro. Mint assentiu. Goku então olhou para Trunks e disse, você venha, vamos voltar e dar-lhes algum espaço. Trunks rebateu. O que você quer dizer? Você quer que ela lute contra tal poder sozinha? Devemos juntos. Goku interrompeu, está tudo bem. Ela é muito mais forte. Vamos apenas voltar e assistir. Trunks finalmente aceitou e Goku e ele voltaram e pousaram ao lado de Vegeta. Goku falou, eu Vegeta. Parece que você melhorou um pouco, haha.
Vegeta parecia irritado. Diga-me, Kakaroto, como esses caras ficaram tão fortes? E esse cara, apontando para Baús, quem é ele? Como ele pode ser um Super Saiyan? Goku olhou para Trunks. Agora que Vegeta mencionou, quem é você? Eu nunca vi você antes. Ele fingiu ignorância, pois não queria responder a ninguém como sabia disso. Então ele pediu a Trunks para explicar quem ele era. Trunks ouviu Goku perguntar quem ele é e viu Vegeta aqui e disse: eu explico tudo depois, Goku. Vamos terminar isso primeiro. Goku assentiu. Vegeta também queria saber, mas se conteve pensando em obter suas respostas mais tarde, depois que a ameaça fosse resolvida e vendo Goku ficar calmo. Mini e Cooler se encararam. Cooler falou: porque todos vocês não lutam comigo juntos para que tenham uma chance. Mint respondeu: não há necessidade. Sou mais do que suficiente para derrubá-lo, e meu marido é um exagero para seus poderes. Cooler não respondeu. Ele queria mostrar a essa mulher Saiyan que ninguém pode mexer com os demônios do gelo. Então ele se preparou para lutar. Mint, vendo isso, gritou Ain, e se transformou em seu estado Super Saiyan completo. Nesse estado, ela atingiu um nível de poder de 3,8 bilhões. Trunks estava assistindo, sentiu seu poder crescer a uma taxa surpreendente, superando a de um Cooler, e disse: meu Deus, que poder! Como ela conseguiu tanto poder? Eu nunca senti algo assim. Goku sorriu. Veja, não é a transformação que conta. É o seu poder básico que importa. Quanto mais você aumenta seu poder básico, mais poder você obtém em seu estado transformado. Trunks assentiu em compreensão. Em seu tempo, eles sempre tentavam encontrar uma nova forma de aumentar o poder e não se concentravam em sua forma básica. Essa deve ser a razão pela qual eles não conseguiram progredir mais. Mint começou a esfriar em seu estado transformado, levando-o a atacar. Cooler, vendo isso, correu em sua direção e deu um soco nela que ela bloqueou com bastante facilidade. Ele então torceu o corpo e deu um chute na cabeça dela, que ela se esquivou e evitou. Cooler continuou a dar socos e chutes. Ele também usou seu rabo tentando esfaquear Mint, mas Mint teve a vantagem quando ela bloqueou ou desviou de tudo que ele jogou em sua direção. Trunks estava olhando chocado. Vegeta estava irritado e zangado por todos serem mais fortes que ele e por uma margem tão grande que ele nem conseguia acompanhar seus momentos. Nem Trunks foi capaz de dizer o que estava acontecendo e a luta estava em um nível totalmente novo para ele. Mas vendo Goku ficar calmo, ele entendeu que não havia problema. Cooler atacou implacavelmente Mint sem sucesso. Mint estava tendo uma luta de sua vida, pois ela apenas treinou com Goku e não conseguiu lutar contra nenhum oponente forte, pois ela e Goku ficaram muito fortes e Goku sempre se conteve para não machucá-la. A luta continuou e o Cooler se cansou disso. Ele então saltou para trás para fazer alguma distância e começou a disparar rajadas de Ki. Ele mudou seu estilo de corpo a corpo para ataques de energia, mas Mint bloqueou facilmente os ataques e os enviou para o céu. Isso começou a incomodar o Cooler. Não importa o que ele fizesse, ele não poderia empurrá-la de volta. Ele estava frustrado e concentrou sua energia lançando uma explosão que excedeu seu poder. A explosão chegou em direção a Mint, mas ela gritou Ain e, estendendo as mãos, segurou a explosão e lentamente a difundiu com seu próprio Ki. Aproveitando a oportunidade, Koala atacou chutando A. Ela bloqueou o chute cruzando os braços, mas foi jogada para trás. Cooler não a deixou se recuperar e continuou atacando. Mint estava sendo empurrado para trás. Vendo Koala atacando implacavelmente, Mint colocou seu Ki e usou Kaioken 2x por um segundo e empurrou Cooler para se estabilizar. Ela então olhou para Koala com raiva. Sem esperar que ele fizesse o movimento, ela se lançou sobre ele e começou a atacá-lo. Cooler foi empurrado para trás com cada ataque de Mint. Ela começou a esmurrá-lo implacavelmente. Foi uma surra unilateral e Cooler não conseguiu revidar. Depois de um tempo, Cooler caiu no chão ensanguentado e com hematomas por todo o corpo. Cooler agora descobriu que havia subestimado severamente os Super Saiyans. Eles provavelmente estavam se segurando contra a frieza. Os demônios do gelo e o Super Saiyan eram inimigos naturais desde os tempos de seus ancestrais. Ele olhou para King Cold e para Hortelã. Ele havia calculado muito mal. Os demônios de Frost não se importavam com seus familiares e King Cold tinha rancor dele. Portanto, mesmo que os dois vencessem o Saiyan, King Cold aproveitaria a oportunidade e acabaria com ele após a luta, pois ele está muito ferido. Ele pensou que seria uma luta fácil, mas agora ele provou não ser páreo para a Super Saiyan feminina. Sem falar que tinha outro Saiyajin observando tudo com calma. Cooler teve uma má premonição ao olhar para Goku, que bloqueou seu soco naquele momento. Então ele decidiu acabar com tudo. Ele se lançou ao céu e decidiu se livrar de todos, incluindo todo o planeta. Ele aumentou o poder e criou uma enorme bola de energia e a condensou. King Cold, que estava assistindo isso, gritou: Cooler, você enlouqueceu? Você vai matar todos nós. Cooler apenas sorriu e lançou a bola de energia para a terra. Trunks e Vegeta começaram a entrar em pânico e olharam para Goku, que estava ali parado calmamente com um sorriso. O poder do ataque, que tinha cada grama de energia do refrigerador, quase atingiu 5 bilhões de poder de batalha. Goku gritou: Mint, você se divertiu. Agora acabe com ele. É perigoso para o planeta e para todos se você prolongar a luta. Mint assentiu e gritou: ok.
O brilho dourado cobrindo seu corpo aumentou. Seu cabelo ficou mais espetado e arcos de raios começaram a se formar ao seu redor. Ela se transformou em Super Saiyan 2. Com isso, ela atingiu um nível de poder de 7,6 bilhões. Os olhos de Trunks quase saltaram quando ele disse: que poder! Eu não poderia nem imaginar que houvesse tal transformação. O poder dela apenas dobrou. Goku olhou para ele e disse sim, mas infelizmente ela acabou de aprender esta forma e não pode lutar por muito tempo antes de esgotar sua energia. Ela ainda precisa de mais prática. Trunks assentiu. Goku continuou: estes não são os limites da raça Saiyajin. Este é apenas o começo. Posso ir ainda mais forte, pois tenho mais controle. Vegeta, ouvindo Goku falar, chutou o chão. Quão forte é este Kakaroto e sua família? Por que eu não poderia superá-lo? Eu sou uma super elite. O príncipe de todos os Saiyajins. Deve ter sido eu, mas um bando de Saiyajins de classe baixa estão ficando cada vez mais fortes. Ele pensou. Quando Cooler começou a condensar sua energia, King Cold entendeu que estava tentando matar todos eles. Então ele rapidamente se transformou em sua forma final para poder sobreviver à explosão. Ele era muito mais forte que o Cooler, chegando a 5 bilhões em nível de potência igual à célula super perfeita. Neste momento, Mint também se transformou em sua forma Super Saiyan 2 e começou a formar uma onda de energia, e quando Cooler jogou sua bola de energia em direção à Terra, Mint também disparou sua explosão e os dois ataques colidiram. A bola de energia de Koala foi facilmente empurrada para trás e o cobriu. Não importa o quanto ele tentasse, ele não poderia empurrá-lo de volta. Ele foi engolfado e lentamente se desintegrou. Goku rapidamente contatou King Kai. King Kai, você está assistindo? Ele perguntou. King Kai respondeu sim, Goku. Sua esposa se tornou mais poderosa. Goku sorriu como da última vez. Por favor, entre em contato com o Rei Yama e confirme a morte do Rei Kai. Eu não quero mais variáveis. King Kai entendeu e disse, tudo bem, Goku. Você acaba com o outro e eu faço a minha parte. Goku agradeceu, obrigado, Rei Kai. Então a conversa deles terminou. Mint voltou à sua forma básica, pois havia esgotado toda a sua energia. Goku então voou até ela e a beijou na testa. Você fez bem, Mint. Agora fique para trás. Vou acabar com o outro. Mint assentiu e voou de volta para onde Trunks e Vegeta estavam. Ela, olhando para Trunks, perguntou, quem é você? Você se sente como Bulma. E também esse cabelo roxo se parece com o dela. Mas você parece ser um Saiyajin. Ela estava confusa com isso. O fato de estar com Bulma por tanto tempo a fez perceber que havia semelhanças entre essa pessoa e Bulma. Mas ele era um Super Saiyajin. Então ele não pode ser irmão de Bulma ou algo assim. Trunks apenas se mexeu falando, eu sou. Mas logo a luta entre Goku e King começou e a atenção de todos se voltou para eles. Goku viu Cold transformado e notou que ele era bem mais forte que o Cooler. Tão forte quanto uma célula super perfeita com um nível de poder de 5 bilhões. Ele não queria prolongar a luta e então se transformou diretamente no estado Super Saiyajin 2 e apareceu na frente de Cold e o mandou voando. Ele então carregou uma onda Kamamama e atirou em Cold. Goku em seu Super Saiyan 2 com o impulso de Kamehameha tinha um poder de 15 bilhões. Era 3 vezes mais forte que o frio e o reduzia a nada. Ele então viu o esquadrão blindado do refrigerador e Gordo parado ali com olhares surpresos e acabou com eles também. Trunks sentiu o poder do frio e também o poder de Goku e ficou com uma expressão de espanto ao testemunhar Goku terminando a luta tão rápido e mais surpreso ao ver que Goku acabou com ele. Ele estava pensando que Goku o deixaria ir, mas Goku sem pensar duas vezes o matou tão facilmente. Ele balançou sua cabeça. Este Goku era 100 vezes mais forte que ele, mesmo quando se transformou em Super Saiyan. Ele balançou a cabeça para fora de seus pensamentos quando Goku se aproximou. Ele então perguntou a Goku, posso falar com você em particular, Goku? Ao ouvir isso, Mint interveio, de jeito nenhum. Primeiro, diga-nos quem você é. Ela perguntou. Goku balançou a cabeça, está tudo bem, Mint. Deixe-me ouvir o que ele tem a dizer. Vegeta neste momento falou, como você pode ser um Super Saiyan? Goku ignorou Vegeta e fez sinal para que Trunks o seguisse. Trunks seguiu Goku para um lugar isolado e Trunks começou a contar a Goku sobre ele. Como ele veio do futuro, seu nome sendo Trunks, sobre a morte de Goku por um vírus, sobre os androides. A morte de todos nas mãos dos androides, Gohan sendo seu mestre que morreu para protegê-lo, e ele sendo filho de Vegeta e Bulma. Goku ouviu tudo o que ele disse, pois não queria agir, pois sabia disso de antemão. Ele então pensou, minha presença apenas mudou esta linha do tempo. O futuro é o mesmo do anime. Goku então falou, nesta linha do tempo, Bulma é minha esposa e Trunks é meu filho. Eu também me casei com Xixi e tenho Gohan. Salvei Mint quando ela estava sendo perseguida por um pirata espacial chamado Slug e também me casei com ela tendo uma filha chamada Luna. Trunks ficou chocado. Mesmo neste passado, existe um tronco, mas ele é filho de Goku em vez de Vegeta. Ele estava ficando chocado de novo desde que chegou aqui. Goku então continuou, eu entendo onde você está chegando, Trunks.
Você viajou no tempo, mas está em uma linha de tempo diferente da sua. Provavelmente um tempo paralelo. Mesmo se você mudar alguma coisa no passado, você não será capaz de mudar sua própria linha do tempo. Mas posso pegar o vírus do coração que você disse no futuro. Mas estou bem agora. Bulma pesquisou para descobrir que não há nada de errado com meu corpo. Trunks também entendeu isso. Ele não sabia o que fazer e então se lembrou do espantoso poder de Goku. E pediu: Goku, por favor, venha comigo para o futuro e nos ajude. Com seu poder, será muito fácil vencer os androides. Por favor, Goku. Goku contemplou e disse: tudo bem, eu irei com você, Baús. Seria divertido viajar no tempo. Trunks ficou feliz e agradeceu a Goku. Goku então foi até Mint e Vegeta e explicou a eles sobre os Trunks serem de uma linha do tempo diferente e ele pedindo ajuda. Goku então disse: eu irei com ele para sua linha do tempo e o ajudarei a acabar com aqueles androides. Mint respondeu: então eu também vou. Goku balançou a cabeça. Da próxima vez, Mint. Enquanto eu estiver fora, você precisa proteger o planeta e todos. Não sabemos quando alguém vai atacar o planeta. Desta vez, frio e mais legal veio. E esse cara aqui nos alertou sobre o androides. Então fiquem aqui e treinem até eu voltar. Mint concordou relutantemente. Goku pediu para ela voltar e ele tem algo para fazer em Namekusei e voltará logo. Mint saiu e Goku se teletransportou para Namekusei com Trunks. Vegeta também saiu depois de entender que Trunks veio do futuro. Ele estava relutante em acreditar, mas não podia fazer nada a respeito. Então ele saiu para treinar. Ele viu o que Goku e Mint podem fazer e estava muito atrás. Goku e Trunks chegaram a Namekusei. Depois de chegar lá, os dois encontraram Neio e o cumprimentaram. Goku então explicou sobre as circunstâncias de Trunks e também sobre as diferentes linhas do tempo. Neio, sendo Namekuseijin, sabia que existem diferentes linhas do tempo e ele entendeu o assunto. Goku então perguntou sobre Piccolo e soube que ele estava treinando depois de comer a fruta. Ele havia se tornado um maníaco por treinamento. Depois de testemunhar o poder dos filhos de Goku, ele queria ter certeza de que não seria deixado para trás. Então Goku levou Trunks ao Guru e desbloqueou seus potenciais e seu poder base aumentou de 3 milhões para 7,5 milhões. Trunks ficou mais uma vez chocado com o aumento de poder. Goku então pediu ao Guru um desejo de Porunga e o Guru entregou as esferas do dragão sem pensar duas vezes. Goku então convocou Porunga e fez seu desejo. Porunga, meu primeiro desejo é saber a localização de todos os planetas em todos os universos. Até mesmo o planeta Kai e planeta do Deus da Destruição. Porunga respondeu: eu só tenho o mapa do Universo 7 e o planeta de Kai, outro mundo e o planeta de Deus da Destruição do Universo 7. Goku assentiu e os olhos de Porunga brilharam vermelhos e concederam o desejo. Todas as informações entraram na mente de Goku. Goku então disse: para o meu segundo desejo, quero que meu rastreador seja indestrutível e até mesmo capaz de obter as leituras dos níveis de poder de deuses, anjos e também androides. Porunga respondeu: isso é fácil, e o solter que Goku estava usando brilhou e mudou um pouco de forma. Goku então pensou em seu terceiro desejo e lembrou-se de Broly. Ele então disse: Porunga, você pode matar o Saiyan conhecido como Paramus? Porunga respondeu: não está dentro das minhas habilidades conceder o desejo. Goku então pensou por um momento. Ele realmente queria matar Paragus e ajudar Broly. Ele então teve uma ideia e disse: Porunga, para o meu terceiro desejo, envie o Saiyan chamado Paragus para o planeta das trevas no qual vivem criaturas que comem luz. Os olhos de Porunga brilharam vermelhos e disseram: seu desejo foi atendido. E dispersos. Goku ficou instantaneamente feliz. Ele enviou Paragus ao planeta Darkness de Yakon. Yakin era um dos lacaios de Babidi e sua espécie era implacável e forte. Se o Porunga não pode matar o Paragus, essas criaturas podem e tudo que o Porunga fez foi transportá-lo. Goku então se teletransportou de volta para o Guru e pegando baús e agradecendo ao Guru, ele voltou à Terra para sua mansão. Ele entrou e percebeu que todos estavam reunidos ali. Mint explicou tudo a todos os presentes. Isso tornou fácil para Goku explicar. Ele então se despediu de todos e prometeu que voltaria com segurança e o mais rápido que pudesse. Bulma viu Trunks no futuro e ficou chocada ao saber que ela havia se casado com Vegeta naquela linha do tempo. Trunks ficou feliz em ver uma versão mais jovem de Bulma. Ele também viu os baús de criança que pareciam um pouco diferentes dele, já que ele era filho de Goku. Ele também estava feliz em ver Gohan. Bulma, após o momento estranho, pediu a Trunks para mostrar a máquina do tempo, o que ele fez. Bulma estava orgulhosa de testemunhar a criação de seu futuro eu. Goku pegou o remédio para o coração de Trunks e deu a Bulma para analisá-lo e reproduzi-lo. Pode ser necessário no futuro e, como a Capsule Corp já estava na área médica, seria útil. Depois de algumas conversas em família, Goku decidiu ir embora. Ele e o futuro Trunks se despediram e entraram na máquina do tempo. Goku disse: ok, Trunks. Vamos sair e salvar sua linha do tempo. Trunks acenou com a cabeça: ok, Goku. E a máquina do tempo desapareceu diante dos olhos de todos. Em um planeta árido com criaturas semelhantes a insetos, havia dois Saiyans descansando em uma caverna. Eles eram Paragus e Broly. De repente, uma luz branca cobriu o Saiyan chamado Paragus e ele desapareceu. Broly acordou para ver que Paragus havia desaparecido e começou a procurar pelo planeta sem sucesso.
Ele então voltou para a caverna pensando que Paragus poderia retornar mais tarde. O Saiyan chamado Paragus, que estava descansando na caverna, de repente ouviu alguns sons e abriu os olhos apenas para ver a escuridão completa. Ele não conseguiu entender onde estava e o que aconteceu. Ele pensou que ficou blind de repente e então começou. Muitas criaturas se aproximaram dele e começaram a atacá-lo. Goku e Trunks seguiram para o futuro. No futuro, houve um flash de luz e a máquina do tempo apareceu do nada nas ruínas da Capsule Corporation. Ambos saíram da máquina do tempo e Trunks levou Goku para uma base subterrânea para encontrar Bulma. Quando eles entraram, Goku viu uma Bulma de meia-idade que estava sentada em um sofá preocupada com Trunks. Ela viu Trunks e depois Goku ao lado dele correu e abraçou os dois chorando. Trunks então explica tudo o que aconteceu na linha do tempo passada e Bulma fica surpresa ao saber que ela havia se casado com Goku naquela linha do tempo. Goku apenas sorriu ao ver a reação dela. Nesta linha do tempo, quando ela conheceu Goku, ele era apenas uma criança pequena e pensava nele como um irmão até que Goku cresceu de repente no 23º torneio mundial. Mas era tarde demais, pois Xixi o propôs no torneio e Goku aceitou se casar com ela. Então ela não teve tempo de pensar sobre seus sentimentos e se contentou com Yancha, que atraiu mais tarde, e finalmente ela conheceu Vegeta e se casou com ele. Agora vendo Goku novamente, ela se sentiu nostálgica e saber que ela havia se casado com Goku em uma linha de tempo diferente a deixou um tanto desconfortável na frente dele. Trunks então disse a Bulma: mãe, eu pedi a ajuda de Goku e ele aceitou nos ajudar a derrotar os androides de uma vez por todas. É por isso que ele veio comigo. Bulma ficou feliz que Goku pretendia ajudar, mas estava com medo da força dos androides, então ela disse: estou feliz em ver você de novo, Goku, mas os androides são muito fortes. Com apenas você e os Trunks será difícil. Eu te conheço, são fortes, mas os androides são fortes demais. Goku apenas riu. Você não era assim na minha linha do tempo, Bulma. Ele disse. Trunks falou: não precisa se preocupar, mãe. Eu vi a força de Goku e ele é 100 vezes mais forte que eu. Então com certeza vamos vencer. Então Bulma assentiu e Goku saiu para encontrar os androides com Trunks. Trunks e Goku partem para encontrar os androides. Goku clicou em seu rastreador para procurar os androides. O rastreador escaneou por um tempo e começou a exibir os níveis de potência. E depois de um tempo escaneando, Goku encontrou dois grandes níveis de poder. Um foi de 180 milhões e outro foi de 200 milhões. Goku sabia que esses eram os níveis de poder dos androides. Os androides do futuro eram muito mais fracos do que os androides da linha do tempo normal do anime. Trunks disse isso no anime quando conheceu os androides depois de voltar no tempo no original. Goku, depois de escanear os níveis de energia, disse: aí encontrei os 400 milhas ao norte. Trunks assentiu e os dois voaram para o norte para acabar com os androides. Depois de voar por um tempo, eles encontraram os dois androides 17 e 18 destruindo uma cidade. Trunks estava com raiva e queria correr para eles, mas Goku o impediu. Os androides que estavam ocupados explodindo a cidade viram Trunks e Goku e ficaram chocados ao ver Goku. 17 falou: bem, se não é Goku, como você ainda está vivo? Goku apenas balançou a cabeça testemunhando toda a destruição que os androides haviam causado. Goku então falou: diga-me, androides, vocês não eram humanos uma vez? Por que vocês perderam sua humanidade e estão destruindo o planeta e matando? 18 sorriu maliciosamente porque é divertido. 17 também riu e disse: não sabemos como você voltou vivo, mas agora podemos te matar, Goku. Goku olhou para Trunks: fique para trás, Trunks. Eu cuido disso, ele disse. Trunks assentiu e voou de volta. Goku então se transforma em Super Saiyajin. Vendo isso, 17 correu para Goku e atacou. Os ataques atingiram Goku, mas Goku nem sentiu. 17 tornou-se diferente testemunhando isso e chamou sua irmã 18, vamos lutar juntos. Este Goku parece mais forte do que pensávamos. O 18 ficou um pouco surpreso que o 17 pediu ajuda a ela, mas ela também testemunhou que o 17 não conseguiu nem arranhar Goku. Então ela também se juntou à luta. Ambos os androides correram em direção a Goku atacando com socos e chutes, mas Goku apenas apontou o dedo e bloqueou todos eles. Goku então olhou para os dois androides e disse: vocês dois são fracos demais para brincar, então agora vamos acabar com isso. Ele então pegou o 17 pelo pescoço e o levantou: vocês androides são irredimíveis. Agora vai e se arrependa de seus pecados. Morra! Ele então explodiu o 17 em nada. Goku então olhou para o 18. Ela estava com medo de ver como Goku despachou facilmente o 17. Ela queria escapar, mas não conseguia se mover porque estava paralisada de medo. Goku apenas estendeu a mão, transformando-a em pó, e balançou a cabeça. Trunks ficou feliz em ver os androides mortos com lágrimas escorrendo de seus olhos. Goku foi até Trunks e deu um tapinha em seu ombro dizendo: acabou, Trunks. Seja corajoso. Vou visitar o Rei Kai e ver o que posso fazer. Volte e relate a Bulma. Trunks assentiu e Goku transmitiu instantaneamente para o planeta do Rei Kai. King Kai estava observando tudo o que estava acontecendo. Ele ficou chocado ao ver Goku de volta e destruindo os androides. Goku apareceu de repente ao lado dele e disse: Yo, King Kai. Como você está?
King Kai sorriu vendo Goku novamente depois de muito tempo. Ele disse que bom ver você, Goku, que Bulma e o garoto conseguiram viajar pelas dimensões, mas é proibido pelos deuses. Goku acenou com a cabeça. Eu conheço o Rei Kai, mas tinha que ser feito. O Rei Kai também entendeu. Goku perguntou ao Rei Kai, se você sabia de tudo o que aconteceu, por que não ajudou? O Rei Kai, ouvindo a pergunta de Goku, disse, nós Kais ou Rei Yama não podemos interferir até que o universo esteja sob ameaça. Não podemos interferir por um único planeta enviando um guerreiro morto do outro mundo. Goku assentiu. Ok. O que aconteceu comigo neste mundo e com os outros? King Kai respondeu, você morreu de uma doença e foi enviado para a reencarnação. Sua alma já deve ter reencarnado. Os outros estão no outro mundo. Goku então disse, ok Rei Kai, aponte-me para o planeta Namek. Eu irei para Namek e pelo menos restaurarei a Terra. King Kai apontou a direção e Goku instantaneamente transmitiu para Namekusei. Depois de alguns segundos, Goku alcançou Namekusei e viu que restavam apenas alguns Namekuseijins. Quando eles viram Goku, o ancião Mori se aproximou e perguntou, você é amigo ou inimigo? Goku sorriu ao responder, saudações ancião, meu nome é Goku. Eu vim da Terra. Ouvindo o nome de Goku, os Namekuseijins ficaram felizes e o receberam. Goku então pediu para usar as Dragon Balls para restaurar o dano causado à Terra e eles aceitaram. Goku então perguntou ao ancião, há alguma maneira de trazer de volta as pessoas mortas há muito tempo? Como eu sei, as esferas do dragão de Namekusei não poderiam fazer isso. Mori sorriu e respondeu, as antigas Dragon Balls Namekuseijins só podiam restaurar uma pessoa morta apenas alguns anos antes, pois os Namekuseijins não acreditavam em desejar que as pessoas voltassem. Vida não importa a hora da morte. Goku assentiu alegremente e então pensou, na minha linha do tempo, não posso desejar de volta alguém que morreu há muito tempo com as esferas do dragão porque foi criado dessa forma pelo Guru, e as Dragon Balls da Terra criadas por Kami não são fortes o suficiente. Ele então agradeceu ao ancião Mori e eles convocaram Porunga. Porunga apareceu dizendo seu diálogo habitual dizendo que concederia 3 desejos. Goku disse, para o meu primeiro desejo, restaure a Terra como era antes dos androides aparecerem. Os olhos de Porunga brilharam e o desejo foi atendido. Goku então expressou seu segundo desejo, reatore os corpos e traga de volta todas as pessoas boas mortas pelos androides ao longo dos anos. Os olhos de Porunga brilharam por um tempo e ele falou, muitas almas que foram mortas foram reencarnadas. As pessoas que não foram reencarnadas foram trazidas à vida de volta à Terra, mas ela usou 2 desejos. Um para restaurar seus corpos e outro para trazer eles de volta à vida. Goku então agradeceu a Porunga e ele desapareceu. De volta à Terra, Trunks estava voltando para Bulma, mas ele assistiu com espanto enquanto os prédios destruídos eram reconstruídos e muitas pessoas voltando à vida. A Terra estava ficando colorida novamente. Trunks parou e olhou para o céu e disse obrigado Goku e começou a chorar. Logo ele sentiu um poder familiar e correu em sua direção. Ele então viu Gohan parado ali se sentindo confuso. Trunks correu até ele e o abraçou. Gohan vendo que Trunks o abraçou perguntou, Trunks, o que aconteceu? Como estou vivo? Onde estão os androides? Trunks disse chorando, conseguimos criar a máquina do tempo. Voltei no tempo e trouxe Goku de uma linha do tempo diferente comigo e Goku acabou com os androides. Então ele restaurou tudo. Gohan surpreso perguntou, pai, onde ele está? Trunks disse, ele disse que vai encontrar o Rei Kai e você voltou. Gohan assentiu e os dois voaram de volta para Bulma. Kuririn, Yancha, Tien, Chiaotzu e Piccolo foram trazidos de volta em lugares diferentes. Todos eles sentiram o Ki de Gohan e correram em sua direção. Bulma estava no esconderijo subterrâneo preocupada com Goku e Trunks que foram lutar contra os androides. De repente, ela ouviu sons e correu para fora. Quando ela saiu, ela viu a cidade destruída se restaurando e muitos mortos apareceram do nada. Ela olhou para cima e viu Trunks e Gohan pousando ao lado dela. Ao mesmo tempo, Kuririn, Yancha, Tien e Piccolo também apareceram. Bulma começou a chorar. Trunks contou o que aconteceu com todos. Logo Goku apareceu ao lado deles com um sorriso. Vendo Goku, Gohan foi o primeiro a correr e abraçá-lo dizendo bom te ver de novo pai. Senti sua falta. Goku abraçou de volta. Então ele foi abraçado por outros também, exceto Flautim. Piccolo apenas sorriu. Todos sabiam que esse Goku era de uma linha do tempo diferente, mas vendo sua aparência, eles não conseguiram se conter. Goku também sorriu calorosamente para todos eles. Ele então notou que algo estava faltando. Ele não podia sentir Vegeta. Trunks também percebeu isso. Goku então perguntou, nenhum de vocês sente a energia de Vegeta? Kuririn respondeu, agora que você mencionou isso, eu não sinto ele Goku. Outros também a sentiram, mas neste momento, a voz do Rei Kai soou para todos, Goku deseja que todas as pessoas boas mortas por androide sejam restauradas à vida. Vegeta não teve méritos suficientes para ser considerado uma boa pessoa e ainda está em inferno. Goku ouviu e pediu desculpas a Trunks, desculpe Baus. Não devo ter especificado boas pessoas. King Kai falou novamente Goku, se você não tivesse especificado pessoas boas, então o criador dos androides e todas as outras pessoas más também teriam sido restaurados à vida. Você fez a coisa certa.
Todos aceitaram o que King Kai disse. Goku prometeu pedir aos Namekuseijins que trouxessem Vegeta de volta quando as esferas do dragão fossem restauradas da pedra. As pessoas da Terra ficaram muito felizes com a partida dos androides e com o milagre acontecendo diante de seus olhos. Tudo foi restaurado. Muitas pessoas estavam voltando à vida. Na Capsule Corp, todos os lutadores se reuniram e festejaram com Goku a noite toda. De manhã todos acordaram. Goku disse a todos que ainda tinha algumas coisas a fazer para tornar o futuro realmente seguro e também disse a eles para treinar. Ele então usou seu Solter para escanear os níveis de potência e finalmente encontrou um nível de potência ligeiramente alto que flutuava. Ele sentiu a localização e então se teletransportou para lá. Ele descobriu que era uma base subterrânea e viu o céu dentro de um tubo de vidro se preparando para amadurecer. Ele então pegou o tubo de vidro e o jogou para o céu. Sem arriscar, ele se transformou em Super Saiyajin e usou a onda Kamehameha e explodiu o céu até que nada restasse. Ele então explodiu o laboratório e o destruiu completamente. Então ele procurou a Terra Sagrada dos Kais. Como ele tinha um mapa completo do Universo 7, era fácil de encontrar e sua transmissão instantânea era melhor do que a de Yardré, pois ele aprendeu com o Rei Kai. Então ele foi facilmente capaz de alcançar a Terra Sagrada. Ao aparecer na Terra Sagrada, ele viu a bela paisagem toda verde e céu azul. Foi muito bonito. Goku olhou ao redor e encontrou duas pessoas se aproximando dele. Um era um grande humanoide rosa com orelhas pontudas, o outro era um pequeno humanoide roxo também com orelhas pontudas. Eles eram Shen e Kibito. Ele esperou a chegada deles. Assim que eles chegaram e viram Goku, Kibito ficou furioso e perguntou: "Como mortal, como você chegou a este lugar?" Goku o ignorou porque conhecia sua personalidade e olhou para Shen, o Kai Supremo, e falou: "Saudações, Supremo Kai. Meu nome é Goku. Eu vim da Terra de uma linha do tempo diferente." Shen ficou um pouco chocado ao ouvir uma linha do tempo diferente. Kibito falou novamente: "Mortal, viajar no tempo é contra a lei do universo e os mortais não deveriam poder fazer isso." Goku o ignorou mais uma vez e disse: "Supremo Kai, vim aqui para ajudá-lo a se livrar de Majin Buu." Kibito cuspiu: "Mortal, não ignore." Shen o interrompeu: "Espere, Kibito." Olhando para Goku, ele continuou: "Como você sabe sobre Majin Buu?" Goku respondeu: "Eu venho de uma linha do tempo diferente. Então eu sei sobre a existência dele. Eu também quero que a Terra esteja segura nesta linha do tempo, então vou ajudá-lo a matá-lo." Shen ficou surpreso que o mortal estava dizendo que o ajudaria a matar Majin Buu. Kibito não estava convencido quando disse: "Seu mortal, como você pode derrotar algo que nem mesmo o Supremo Kai foi capaz de derrotar?" Ao ouvir isso, Goku se transformou em Super Saiyajin empurrando Kibito para trás de sua força e disse: "Acho que isso é prova suficiente da minha força. Posso ir mais alto se você quiser ver." Shen ficou surpreso ao ver o poder exalado por Goku e disse: "Você é forte, mas não forte o suficiente para vencer Majin Buu." Goku assentiu e desligou. Ele então falou: "Eu sei, é por isso que vim aqui, para remover a espada Z e treinar até conseguir derrotá-lo." Shen contemplou por um tempo e acenou com a cabeça dizendo: "Tudo bem, você pode tentar. Se você conseguir, então está tudo bem." Kibito queria recusar, mas só podia segui-los como o Supremo Kai já havia falado. If you want to support me, check out my Patreon at https://www.patreon.com/Kaioshin. I tend to polls that decide important plot stuff in my P at Trian. Many thanks to my awesome patrons: Ben Phillips, Yami Tancho, Kenny Nielsen, Harold Martinsons. If you enjoyed the content, don't forget to give it a like and subscribe to the channel. I'll be here until next time.